Eu vou ler aqui para nós aqui um versículo que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 15. Amém? Você que tem Bíblia, que trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, amém? É muito forte. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Amém? Eu dei o título dessa mensagem: fruto proibido e inocência perdida. Amém? Tente imaginar como foi o pior momento da história da raça humana. Adão e sua esposa Eva em pé diante do maravilhoso jardim do Éden, banidos. Um anjo com uma espada flamejante garantindo que jamais desfrutassem novamente das caminhadas com Deus, da terra sem espinho, ou do delicioso fruto da árvore da vida, privados para sempre das agradáveis sensações de alegria e segurança que haviam sentido no jardim do Éden. Em lugar desses sentimentos, Adão e Eva eram agora perseguidos por terríveis lembranças de culpa, medo e vergonha. Tente imaginar, queridos, o momento pior da sua vida. Eu falei ainda agora há pouco que eu comecei a viver a partir dos 35, quando eu entreguei minha vida a Cristo. Então são 17 anos de caminhada. E nesses 17 anos, eu já teve alguns momentos difíceis. Feche seus olhos nesse momento. Imagine aí você, no momento mais difícil que você já passou da sua vida. Só um dos piores momentos que você passou na sua vida. Pode abrir seus olhos. Esse momento já passou. Amém? Assim como o Éden passou para Adão e Eva. Então, queridos, foi um momento de dor, foi um momento de tristeza, foi um momento pior para nós seres humanos, porque nós somos descendência. Amém? E o pecado de Adão, até hoje, ainda ronda todos os seres humanos da face da terra. E queridos, para nós hoje, a igreja significa esse jardim. É o lugar que nós encontramos paz. É o lugar onde Deus fala com você. Quem crê nisso? Se você veio aqui para Deus falar com você nessa noite, essa palavra é para você. Você já pensou no seu momento pior? Eu também já pensei. Quando Deus falou comigo através dessa palavra, eu refleti, foi muito rápido para me escolher o momento, o pior momento. Meu filho Inc falou esse momento. Esse momento foi difícil, mas ele já passou. Amém? Nós, como filhos de Deus, nós não podemos, queridos, parar por causa das dificuldades.
Nós não podemos nos entregar aos sofismas, aos dardos, às setas de Satanás, que Satanás tem lançado nas nossas mentes. Nós temos que crer que existe um Deus todo-poderoso, que cuida de cada um de nós, amém? Que Ele está no controle de tudo, que Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, amém? Muitas vezes nós não entendemos o porquê dessas coisas acontecerem nas nossas vidas. Muitas vezes, queridos, nós queremos questionar com Deus: Deus, por quê? Por que comigo? Tem gente que ainda fala: por que só comigo? Mas Deus, queridos, Deus, Ele nos prova para nos aprovar. Amém? Querido, quando nós entramos na escola, inclusive eu trabalho com escolas, eu trabalho numa escola, e por esse tempo da pandemia agora, os alunos eles não estão fazendo as provas presenciais. Mas antes dessa pandemia, para você passar de ano, você tinha que fazer uma prova, amém? Para você ser aprovado. Porque se você não passar pela prova, você não pode ser aprovado. Então não é diferente com Deus. Deus, a palavra dele fala que Ele não coloca sobre os nossos ombros um peso maior do que eu e você possa carregar. Quando o negócio fica pesado, que você diz: Senhor, não aguento mais, aí o Senhor entra. Amém? Porque enquanto nós estivermos lutando com nossas próprias forças, o Senhor vai estar lá. Sim, vai estar lá para lhe ajudar, para falar com você. Muitas vezes Deus usa um irmão, uma irmã para falar, porque Ele não vai descer lá do céu e chegar no seu ouvido. Se Ele quiser, Ele faz, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, tudo é dele, Ele faz. Mas Ele usa a palavra. Amém? Ele usa o seu discipulador, a sua discipuladora, o seu pastor, para lhe dar um conselho. E muitas vezes, nós não aceitamos. Querido, e Adão e Eva aqui, banidos do jardim, triste, por um simples ato de rebeldia contra Deus. Eles foram rebeldes, desobedientes. Até eu aceitar Jesus, começar a ler a Bíblia, eu acreditava que o homem tinha caído, tinha pecado contra Deus, por causa que ele comeu só o fruto. Mas a moral dessa história, querido, vai muito além. Foi a desobediência, né? E o pessoal ainda diz que foi a maçã, né? A gente não sabe, né? Um dia, quando a gente estiver lá com Ele, a gente vai saber. Mas aqui nós não viemos falar sobre o fruto, mas sim pela consequência da desobediência a Deus. E eu creio, queridos, que se Adão, quando Jesus perguntou: Adão, onde tu estás? E ele respondesse: Senhor, eu estou aqui, eu comi do fruto, me perdoa, eu sei que eu errei. Nós não estávamos passando por tudo que nós estamos passando. Mas nós, seres humanos, nós costumamos sempre querer tirar da nossa costa e jogar na costa do outro. Não é verdade? Adão disse: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Já jogou para a mulher. Deus chegou com a mulher: olha, foi a serpente. Então ficou aquele negócio ali, né?
mas a consequência ficou para nós, todos, serpente, Adão, Eva e os descendentes, até hoje estão pagando. Adão e Eva declararam sua independência, fizeram muito mais do que simplesmente comer um pedaço do fruto proibido, né? No nível mais profundo, afrontaram a Deus, desobedeceram, foram desobedientes. Até um certo ponto, eles obedeceram. E eu creio que essa serpente, ela já vinha conversando com Eva, não foi só naquele dia. Ela já vinha batendo um papo com a Eva, e a Eva dando ouvido, ouvindo. Eu tenho certeza que se ela contasse para o seu esposo Adão, ele tinha dado um conselho, eu não sei, mas eu acho que é por isso que quando eles casam, quando a gente casa, né? É muito bom o marido conversar com a esposa e vice-versa, porque é para um ajudar o outro. Então a serpente conversou com Eva, Eva estava sozinha, distante do seu esposo, e foi tentada a comer do fruto, e comeu e levou para ele, e ele comeu. Mas queridos, Deus é tão bom, que mesmo eles tendo pecado, Deus continuou cuidando de Adão, continuou cuidando de Eva, amém? Eles deram ouvido à sedutora voz do tentador, e sucumbiram em seu próprio orgulho, desafiaram abertamente o direito que o Todo-Poderoso Deus tinha de guiar e dirigir suas vidas, exercendo poder e autoridade sobre suas próprias vidas. Nós estamos no Diffley, né? Culto de jovens. Para vocês que ainda são jovens, eu me considero jovem, eu só tenho 17 anos de crente, amém? Então, queridos, você que é jovem, que está aqui nessa noite, que ainda mora com a sua mãe, com o seu pai, eu sei que por muitas vezes, eu não sei se tem alguém que já fez, que ainda não fez isso, já fez que nem Adão e Eva, já quis se libertar do papai, da mamãe. É porque quando eu completar 18 anos, não é verdade? Tem uns que já falaram. Como diz o pastor Atilano, completa 18 anos que tu já vai preso, né? O pastor Atilano sempre fala isso aqui. Porque, queridos, não importa se você tem 18, se você tem 20, 30, se você estiver dependendo do seu pai e da sua mãe, morando debaixo do mesmo teto, você deve sim obediência ao seu pai e à sua mãe. A minha mãe, tenho o privilégio de cuidar da minha mãe. A minha mãe ainda vive comigo. E queridos, é uma bênção, porque ela tem 77, ela pensa que eu ainda tenho 17, eu acho, porque eu tenho só 17 mesmo, né? E muitas vezes, ela trata que nem um adolescente. Para onde tu vai, de onde tu veio, o que tu estava fazendo, entendeu? E eu dou satisfação, eu não saio de casa. Daí o meu filho Samuel tem 12. Que eu digo, mãe, benção, estou indo em tal lugar. Se por um acaso eu esquecer, para onde tu vai? O que é isso, querido? Obediência. E Deus honra. Amém? Ele vai honrar a sua obediência aos seus pais.
E seja grato porque você ainda tem o seu pai e tem a sua mãe. Eu não tive o privilégio de meu pai cuidar de mim. Ele deixou minha mãe, tinha 2 anos. Nós éramos 5. Somos 5. 5 filhos. Mamãe cuidou de todos. E hoje eu cuido dela. Né? É um privilégio para mim. Então, queridos, obedeça. Você jovem que está aqui nessa noite, se você quiser crescer em todas as áreas da sua vida, porque não adianta você ser uma bênção aqui no Diflin, participar dos jogos Diflin, ministério de dança, teatro, jogar bem ping-pong, e em casa não ser obediente aos seus pais, não obedecer ao seu pai e nem a sua mãe. Você tem que ser crente aqui e na sua casa. Amém? Sabe, queridos, Deus quer usar os jovens dessa igreja. Tem muita coisa para os jovens fazerem. Queridos, eu acabei de falar a minha idade. E eu estou falando de mim. Tem alguns jovens que andam comigo nas missões, que fazem parte do Diflin, que estão aqui nessa noite. Inclusive tem alguns que estavam com a gente com o Almiar. Que, queridos, são uma bênção de Deus. A hora que você liga para o jovem, hoje pela manhã, 6 horas da manhã eu estava ligando. Se bem que teve uns que eu teve que ligar 3, 4 vezes para acordar, né? Mas acordaram e pegaram a estrada, né? E estão aqui, acordaram 6 da manhã, foram para o batismo, voltaram e estão aqui louvando, adorando o nome do Senhor, amém? Trabalhando, amém? E eu daqui a pouco, quando terminar aqui, eu ainda vou buscar uma equipe que está lá no Curumu, fazendo a obra de Deus, amém? 17, para o Senhor, amém? Então, queridos, use a sua juventude para anunciar e pregar o Evangelho. Tem uma frase, que eu já até ensaiei de pregar ela no carro, né? Só temos uma vida, e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Nós não vamos levar nada, carro, casa, nada. Nem a roupa que você vai escolher. Alguém vai vestir você, se não for arrebatado. Amém? Eu creio que essa é a última geração. Tá para acontecer. Eu creio que já começou a acontecer. Uma grande colheita de almas no mundo todo. Jesus está para voltar, para buscar a sua igreja. E nós somos os trabalhadores da última hora, da última colheita. Amém? As consequências de tão deplorável decisão foram maldição, morte, tristeza e uma vida de dor e arrependimento, não apenas para eles, mas para todos os seus descendentes. De certo, Adão e Eva deram ainda uma última olhada para o jardim e então seguiram em frente. Estavam calados? Quem falou primeiro? Será que culparam um ao outro? Ou caíram nos braços um do outro? Nunca mais. Deus colocou um anjo para eles não voltarem. Porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E tinha uma outra árvore naquele jardim, chamada
árvore da vida. E se eles comessem dessa árvore, eles não iam morrer, eles iam ser imortais. Aí, agora imagina, eu acho que se eles tivessem comido dessa árvore, a terra estava super povoada, né? Tem 7 bilhões e um quebrado aí de ser humano na face da terra, vivo, mas tem mais do que isso morto, eu acho, porque já morreu muita gente. Queridos, e essa árvore, ela existe, e ela está lá no céu. A Bíblia diz que ela está no meio de uma praça, e aqueles que perseverarem até o fim, quando chegarem lá, todo mês, vão comer dessa árvore. Está no livro de Apocalipse, amém? Porque nunca mais irão morrer. E foi por isso que Deus colocou aquele anjo lá para Adão e Eva não comerem. Deve ter sido muito triste eles serem expulsos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, deu-lhe o presente da esperança. Amém? Mesmo eles pecando, eles fizeram tudo de errado, mas Deus não deixou de amar. E Ele nos ama até hoje. Ele nos ama tanto que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos nessa noite. Amém? Ao refletirem sobre os terríveis e derradeiros momentos no jardim, talvez eles tenham pensado na tristeza da voz de Deus ao perguntar: Adão, onde estás? Talvez eles pensaram, porque ele estava acostumado. Toda tarde, a Bíblia fala, toda tarde, Deus ia no jardim conversar com Adão. E queridos, nesse dia não foi diferente. Deus apareceu no jardim e Ele perguntou: Adão, aonde estás? Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sabia. Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Mas Ele perguntou, como eu falei anteriormente, se Adão tivesse se arrependido. Não, mas ele se escondeu. A Bíblia diz que ele se escondeu atrás de uma árvore. E Deus poderia ver Adão. Deus sabia onde Adão estava. Mas ele perguntou: Adão, onde estás? Deus perguntou. A maldição sobre a serpente também deve ter ecoado em seus ouvidos. Como eu li, Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. E Deus disse para a serpente que ela ia rastejar e ela ia comer do pó da terra todos os dias da sua vida. Um dia desse eu vi na internet, uns arqueólogos encontraram uma cobra petrificada, muito antiga, que ela tinha peste. Não sei se é verdade, tinha foto lá, mas agora o cara faz qualquer tipo de foto, mas eles encontraram, e a Bíblia diz que Deus disse que ela ia rastejar. Eu creio que era porque ela andava. Amém? Ou voava, não sei. Vamos ler lá em Gênesis, em Gálatas capítulo 16, capítulo 3, aliás, Gálatas 3,
Gálatas 3, 16. Gálatas 3, versículo 16. Vamos falar sobre a esperança de Jesus para nossas vidas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muito, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo, eu digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Amém? Deus queria fazer uma nova aliança com o ser humano, porque a primeira aliança foi quebrada. Deus não perdeu a esperança no ser humano. Talvez Adão e Eva tenham se lembrado de como o Senhor foi gracioso ao lhe providenciar agasalho pouco antes da sua partida. Uma mostra do amor e da misericórdia de Deus. Queridos, Adão e Eva foram expulsos daquele paraíso, e mesmo assim, Deus ainda preparou agasalho para eles. Deus, querido, hoje, o nosso agasalho espiritual é Jesus Cristo, amém? Porque sem Jesus, nós estamos nus, espiritualmente. Do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você é lavado, você é remido pelo sangue do Cordeiro. Por isso o sacrifício na cruz. Jesus veio como o segundo Adão, amém? Jesus veio como o segundo Adão para renovar a aliança que tinha sido quebrada, amém? Quem crê dessa forma, além de mim? Amém. Deus, querido, Deus quer salvar cada um de nós. Eu vinha dando o testemunho. Tem um irmão que ele está, eu acho que ainda não tem nem um mês de convertido, e ele soube que ia ter o batismo. Ele disse, igual o eunuco, tem água, o que me impede de ser batizado? Ele já entregou a vida para Jesus, o que impedia ele de ir para o batismo? Bora, foi batizado, amém? Ele não tem nem um mês que ele entregou a vida dele aqui. Então, queridos, Deus, Ele quer fazer uma nova aliança com cada um de nós, amém? Não importa quantas vezes você quebrou essa aliança com seu Criador, com o seu Pai Celestial. Deus, Ele sempre usa das suas misericórdias para conosco, e Ele está aqui nessa noite, e Ele está falando ao seu coração, amém? E essa noite, querido, Ele quer te lavar, Ele quer te sarar, Ele quer te curar, Ele quer te pegar no colo, amém? Naquele momento que Deus vestiu Adão e Eva, eles refletiram, eu creio que eles refletiram, sobre o que eles tinham perdido. Sair do paraíso, de uma terra que a Bíblia fala que essa terra ela não tinha espinhos. Eles saíram para um lugar árido. Eles com certeza já tinham construído o abrigo deles lá, tinham um lugar para morar, tinham comida, não precisavam trabalhar tanto, que nem foi do momento que eles decidiram abandonar o seu Criador. Eles devem ter logo percebido que a perda ocorrida no Éden era tanto deles como de Deus.
quanto mais refletissem, mais ficavam convencidos. Quanto mais eles pensavam, mais eles se arrependiam de terem cometido o pecado da desobediência. E Deus, nessa noite, Ele quer perdoar os seus pecados. Amém? Hoje, ao contrário de Adão e Eva, nós não precisamos mais esperar o dia da salvação. Amém? Jesus já veio para nos salvar de nossos pecados. Se você crê nele, poderá ser reconciliado com seu Criador hoje mesmo. Olhando para a vida futura como no paraíso. Amém? Porque do momento, querido, que você se reconciliar com Deus, você volta a viver a aliança que foi quebrada no paraíso. Você começa uma nova vida. Querido, eu vivia uma vida muito perigosa. E eu achava que eu ia para o céu. Quando eu ia na igreja, quando eu ia aos domingos, né? Aí eu vinha de lá, parecia que eu estava santo. Meu Deus, eu achava. Só que, querida, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que se nós confessarmos com a nossa boca o Senhor, Ele nos salva. Amém? Então, queridos, eu não tinha feito isso. Nem sabia como fazia. Nunca ninguém tinha pregado para mim. Mas Deus enviou um desviado para me convidar ele para ir para a igreja dele. Você imagina um negócio desse? Eu convidei um desviado no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, para ir para a igreja dele, porque ele tinha me dito que ele era desviado. E ele estava, na época eu era chefe de cozinha numa empresa, e esse cara foi fazer um teste lá, e ele trabalhava bem, e já tinha ido vários, eu não gostei do trabalho, e esse que eu aprovei, era que nem eu na época, drogado, alcoólatra, um bocado de coisa. Só que ele trabalhava bem, e Deus gerou no meu coração um amor por ele. Então hoje eu sei que é Deus. Na época eu não sabia, eu não entendia. Eu dizia, cara, esse cara parece um irmão para mim. Eu escondia ele dentro do restaurante quando os patrões vinham, porque se ele visse ele bêbado lá no trabalho, ia eu e ele. E eles me chamaram, porque eles viram e disseram, ó, esse cara vai dar problema, não só para a empresa, mas para ti, que ele vai trabalhar contigo. Aí eu disse, deixa ele mais uma semana. Aí nessa semana ele me falou que ele era crente, que era desviado, e era da Igreja da Paz, lá de Santarém e tal. Aí eu pensei, olha como Deus faz. Eu pensei, eu vou convidar ele para ir para a igreja dele. Eu estava legal, né? Eu vou convidar ele para ir para a igreja dele, e aí ele vai entregar a vida dele para Jesus de novo. E crente não bebe, não fuma, amém? E aí ele vai trabalhar comigo, que o cara trabalha bem. E eu fui. Convidei ele, está falando sério, fomos. Chegou lá, eu entreguei minha vida para Jesus, amém? E ele reconciliou. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu já ganhei uma pessoa para Jesus. Rapaz, Deus é maravilhoso. Deus vai fazer na sua vida. Deus quer te usar. Você é jovem, Deus quer usar você. Hoje nós estávamos conversando como os jovens fazem amizade.
Deram o exemplo do Samuel de novo aqui. O Samuel, bola da vez, é meu filho, intimidade, né? O menino disse: poxa, vocês fizeram amizade muito rápido, né? Aí o Samuel: não. Na primeira vez que eu fui para Monte Alegre para a missão, eu conheci ele. Olha que a gente já é amigo. Rapidinho. Já estava jogando bola lá, bem uns 10 meninos jogando bola, né? Já a gente já mais adulto, já é mais restrito, mas você jovem, você tem como chegar no seu amigo e falar do amor de Deus. Nós, como eu falei antes, nós estamos na colheita do último dia, dos últimos dias. Jesus está às portas, Jesus vai voltar e Ele vem buscar uma igreja sem rugas, sem mácula. Deus quer usar o jovem, Ele quer usar o adulto, Ele quer usar o velho. Uma hora dessa o irmão Jerônimo está lá no Curumu pregando, naquela comunidade. Eu já fui obreiro daquela comunidade, queridos. Ali é um lugar de batalha espiritual muito forte. E para a glória de Deus a igreja está crescendo. Nós batizamos 12 pessoas lá, não está nem com um mês que a gente batizou lá. Em todos os trabalhos missionários que eu acompanho, as igrejas estão crescendo, e a igreja de Óbidos também está crescendo, e vai crescer ainda mais, e Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, e Ele vai usar, se você não abrir o seu coração, não entregar sua vida para Ele, não viver uma vida em santidade, em pureza, Ele vai atrás de uma outra pessoa, mas Ele vai usar. Mas que seja eu e que seja você, não deixe passar o seu tempo. Querido, a pior coisa na vida de um ser humano, ele olhar para alguém fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Deus mandou ele fazer e ele não fez. E Deus levantou o outro para fazer. Porque a obra de Deus, se eu não quiser fazer, Deus vai levantar outro para fazer, mas vai ser feito. Amém? Então que seja eu e que seja você, que possamos influenciar pessoas e não ser influenciados. Eu lembrei agora que esses dias, eu conversando com alguns novos amigos, e é só eu de crente lá. E aí surgiu umas conversas lá, começaram a falar umas bobagens, eu fiquei, meu Deus do céu. E aí eles falaram na cara de pau para mim: eu quero ver quem vai convencer quem aqui. Se é nós que vamos puxar o seu Paulo para cá, ou ele vai nos levar para a igreja. Eu disse: eu vou começar a jejuar e orar por vocês, e vocês vão ser crentes, vocês vão para a igreja. Amém? Queridos, o mundo hoje, ele não tem vergonha de falar tudo que vem na boca, tudo que eles querem. E nós cristãos não podemos ser diferentes, mas não falar coisas ruins. Nós temos que falar da Bíblia, falar do amor de Deus, porque não é eu que convenço, não é você que convence, é o Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus, para que Deus possa nos usar. Amém? Eu poderia ficar falando a noite inteira aqui, e eu não iria convencer você, se o Espírito Santo não entrasse no seu coração, se você não deixasse o agir de Deus na sua vida. Eu creio, querido, que aqui tem pessoas que vão mudar a vida de muitas pessoas aqui nessa cidade. Amém? Você é um ganhador de almas. Deixe Deus usar você. Não deixe o mundo te influenciar, mas influencie. Hoje nós temos
esse aparelho aqui. E se nós não vigiarmos, isso aqui rouba o nosso tempo, principalmente de Deus. Porque hoje nós temos a facilidade de clicar ou falar para pesquisar o que nós quisermos. E se você quiser ler, você vai ler, senão vão falar para você o que é. Aí você não pega mais sua Bíblia, você não ora mais, você não tira mais o seu tempo com Deus, que é o tempo sozinho com Deus, seu TSD. Eu não vejo mais os jovens falando sobre TSD. Eu creio que tem jovens que não sabem nem o que é TSD. TSD não é doença não, irmão. É o seu tempo sozinho com Deus. A Bíblia fala que é para você fechar a porta do seu quarto e conversar com Deus, orar. Esse é o seu tempo sozinho. Tem pessoas que pensam porque já veio para o culto, não, essa semana aqui, ou hoje, eu já tirei o meu tempo com Deus, eu fui para a igreja. Não. Você tem que ter hora, você tem que ter um local adequado para você tirar o tempo com Deus. Eu li algo essa semana, não, foi semana passada, de um pregador, eu não estou lembrado do nome dele, ele já morreu, não sei se era John Wesley, um desses aí, que ele estava orando, e chegou a rainha da Inglaterra lá na casa dele, para falar com ele, e ele estava no quarto dele, e aí a empregada foi lá, bateu na porta, chamou pelo nome dele, e disse quem estava lá para falar com ele, e ele falou que era para dizer para ela voltar uma outra hora, que ele estava falando com o Rei dos Reis, e com o Senhor dos Senhores, amém? Quando nós chegarmos nesse nível, querido, aí, eu mesmo já tive lendo a minha Bíblia no celular, e aí você está lendo a sua Bíblia aqui no seu celular, que não é errado, mas e aí? Aí uma ligação aqui, quando você está lendo sua Bíblia, a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você fala com Deus. Aí você está lendo sua Bíblia e toca seu telefone, você vai ver, é claro, você está olhando, puxa o fulano, oi, já foi. Aí Deus já ficou aqui, e o fulano que ligou já é mais importante. Querido, quem dá a sua saúde, quem dá a sua força, quem lhe dá o seu trabalho, quem lhe dá tudo que você tem é Deus. Então, você tem que priorizar Deus. Quando nós priorizamos Deus, queridos, preste atenção no que eu vou falar. Quando nós priorizamos Deus, quando nós priorizamos a obra de Deus, Deus, Ele é fiel para priorizar tudo aquilo que você ora e pede para Ele, amém? Porque quando nós priorizamos o reino de Deus, a palavra de Deus mesmo fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar, Deus vai acrescentar sobre a sua vida, sobre a sua e sobre a minha vida. Queridos, que essa palavra fique no seu coração. Eu falei aqui, eu acho que uns 30 minutos, 35 minutos. Se você pegou 2 minutos de tudo isso que eu falei para a sua vida, você vai ser uma bênção. Amém? Fique de pé.